Vamos passar para a segunda parte do nosso encontro de hoje. Eu vou convidar a integrar a mesa os nossos palestrantes, chamando pela ordem a Mariana Moreira, por favor, o Luiz Henrique Proença Soares, a Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz, enquanto aguardamos o professor Guilhom Albuquerque. Queria agradecer a cada um de vocês, cada uma de vocês, pela participação, o pronto aceite de estar conosco aqui. E vou fazer uma breve apresentação das colegas e do colega, para que a gente tenha uma ideia. Muitos já conhecem a Mariana, o Luiz Henrique e a Maria do Carmo, mas vou fazer uma apresentação para, em seguida, passar a palavra a vocês. A Mariana Moreira, que é advogada e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, atuou durante 32 anos como advogada junto à Fundação Prefeito Faria Lima, o CEPAM, na prestação de serviços de assistência técnica e de consultoria jurídica para órgãos e entidades municipais. Ela vai falar exatamente sobre a ação do CEPAM na descentralização do governo do Estado de São Paulo. O Fernando lembrou a importância do Chopin Tavares de Lima, da Secretaria do Interior e do CEPAM, que foram os instrumentos institucionais para fazer o processo de descentralização concretamente acontecer no Estado. Em seguida, o Luiz Henrique Proença Soares, como eu disse, iniciou sua carreira na Coordenadoria de Ação Regional, na Secretaria do Planejamento, passou pelo SEAD durante muitos anos, esteve no IPEA, no governo federal, teve uma ONG chamada Via Pública e recentemente retornou ao SEAD. E o Luiz Henrique vai falar sobre a descentralização, focando a experiência dos escritórios regionais de governo e também um aspecto específico aqui da nossa cidade, que são as subprefeituras, que é uma descentralização para dentro da capital, né? Não uma descentralização no plano do Estado, mas uma descentralização no contexto da capital. Hoje temos, inclusive, alguns ex-subprefeitos conosco. Acho que a gente vai ter uma conversa muito, muito boa sobre esse tema também. E depois, Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz, que é administradora pública, doutoranda em administração pública pela GV, professora da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, também foi técnica do CEPAM por muitos anos, e vai falar de um aspecto específico das prefeituras e dos consórcios intermunicipais durante o governo Montoro, onde ela mesma pôde participar ainda na administração de Penápolis e depois no CEPAM propriamente dito. E a Carminha, como a gente costuma dizer, é uma das grandes idealizadoras da ideia do consórcio intermunicipal, que é um tema muito caro aqui à oficina, grande parceira nossa na formação e na construção desses consórcios na cooperação intermunicipal. E apresento desde logo o José Augusto Guilhom Albuquerque, que é professor da Universidade de São Paulo, que vai concluir essa conversa da tarde, falando de descentralização e participação, e apontando algumas perspectivas para o Brasil. Vai fazer uma análise de caráter mais político, projetando algumas ideias aqui para nós. Passo a palavra a Mariana Moreira, por favor. Muito obrigado. Obrigada, Zé Mário. Boa tarde a todos. Bom, não preciso dizer que, para mim, é uma honra imensa estar aqui para comemorar os 100 anos de Montoro. E a minha satisfação é dupla, porque eu venho aqui na qualidade de ex-aluna do professor Montoro, quem muito me honrou, né, em fornecer as brilhantes aulas que fornecia na Faculdade de Direito da PUC, e segundo, por ter participado do seu governo, que foi através do CEPAM, sob a coordenação geral de Chopin Tavares de Lima e dos nossos dirigentes da Fundação, tivemos a oportunidade de colocar em prática aquilo que em aula ele lecionava, e também que nos agraciava a todo momento com as suas ideias, aquelas que o Fernando acabou de dizer. Isso era todo dia. Lembrava Walter Caldana, numa conversa nossa, de amigos, que até estagiário conversava com o governador, né, Walter? Quer dizer, era uma pessoa absolutamente informal no trato, e ele gostava de saber o que a pessoa realmente estava pensando. Quer dizer, era o foco no humano, né, como o Fernando destacou. As regiões de governo, a ação do CEPAM, aqui me coube falar, mas aqui vejo vários amigos e colegas que também participaram
deste movimento, deste trabalho. Então, eu peço que vocês me lembrem algo que eu, eventualmente, tenha omitido e importante nessa descrição. O conceito da descentralização, que o governador se referia, era um conceito de aproximar o governo do povo, basicamente. Quer dizer, não foi só uma descentralização administrativa, como já estava em vigor no Estado por meio das regiões administrativas. Né? Quer dizer, um desenho formal, administrativo, mas o governador queria mais. Ele queria que as regiões tivessem a proximidade necessária com as suas comunidades. Essas regiões administrativas eram enormes, 12 regiões, com mais de 20 municípios cada uma, não é, Henrique? E ela não favorecia justamente esta proximidade. Então, a concepção desta descentralização do governo Montoro foi uma concepção teórica, para começar. Né? Quer dizer, ela teve por base uma filosofia, um modo de ver as coisas e que nos foi passado. Qual era a função do CEPAM? O Dr. Chopin nos colocou a par desta ideia e dessa filosofia, deste modo de ver, e disse: como nós vamos colocar isso em pé? Vocês vão dizer como isso pode ser feito. Tá? Vocês vão fazer, eventualmente, um novo desenho deste mapa do Estado, porque as regiões precisam ser menores, então elas vão se chamar região de governo, e não mais administrativa, porque não era essa a ideia, mais da região administrativa, e sim de uma região de um real governo, o governo próximo à comunidade. Então, a ação do governo foi baseada nisto. Todo mundo conhece essa frase, e eu fiz questão de trazer, porque para nós do CEPAM, esta placa foi colocada, Fernando, que fotografou, inclusive, e ela está lá no prédio do CEPAM. E, bom, esse é o resumo de tudo, né? Quer dizer, só para vocês verem, quer dizer, quem mora no município onde as pessoas estão, né? A União, o Estado são ficções, né? As pessoas moram no município. Então, essa frase, cunhada por Franco Montoro, é nosso lema, né? Sempre foi. Então, eu trouxe esse slide, né, para abrir a nossa conversa, que ela resume tudo. Né? A estratégia, então, de descentralização era aperfeiçoar o planejamento do Estado, aperfeiçoar o planejamento regional por meio de regiões com um pequeno número de municípios limítrofes, claro, mas com a participação das comunidades. Vocês verão que nos decretos que se seguiram para institucionalizar, não é, formalmente, que foram editados decretos depois, em 84, tudo isso, as regiões de governo contavam com colegiados, né, Mauro? Os colegiados tanto das comunidades como os colegiados da administração estadual e os colegiados dos prefeitos, que representavam os municípios daquela determinada região. Então, este novo desenho teve a ver com isso. Agora, vocês não podem imaginar como foi complicado fazer um novo desenho, porque haveria que ter um critério para redesenhar as regiões. E aqui tem uma pessoa, o Walter Caldana, que eu queria apresentar, arquiteto. Na época era estagiário, por isso que você fazia trabalho pesado, né, Walter? E ele, hoje, já é ex-diretor da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, ficou uma pessoa importante, como sempre foi, boa formação também, não é? O Walter me contou, e disso eu fiz questão de resgatar, que esse desenho partiu, primeiro, de um critério de telefonemas,
tiveram que apreciar, para saber qual era o polo de cada uma das regiões, apreciar todos os telefonemas de origem e destino, para saber qual o município que recebia isso. Além disso, a apreciação de toda a malha rodoviária que ligava esses municípios, não é? E assim foram vários critérios e na época, detalhe, não havia computador, vocês sabem, né? Então não tinha planilha Excel nem nada. Foi tudo feito mesmo no lápis, não é? Inclusive o mapa. Então, eles tiveram muito trabalho para montar isso, e isso foi feito por uma equipe do CEPAM, não é? Após montada esse mapa, os escritórios regionais de governo, que substituiriam os antigos escritórios das administrações, regiões administrativas, Montoro falou isso, tinham que substituir métodos paternalistas e tecnocráticos por soluções elaboradas com a participação da população, de modo que cada cidade, cada comunidade fosse agente de seu próprio desenvolvimento. Tanto é assim que, com base nesta orientação, fizemos vários seminários, todos do CEPAM participaram desses seminários, ajudaram a fazer a logística, que não foi fácil, para alcançar 42 regiões de governo, né? E fizemos reuniões e seminários para explicar como é que funcionaria isso aqui, né, em cada uma das 42 regiões. Né? Após esses seminários e após instaladas as regiões de governo, o CEPAM ficou encarregado de montar os planos de desenvolvimento regional. E um deles está aqui, trouxe para vocês verem, Memórias do CEPAM, viu, Silvia? Lá da nossa biblioteca. Foi montado, esse aqui é o caso de São Carlos, da região de governo de São Carlos, um trabalho belíssimo, feito por Lúcia Vidigal, Mariane Rondas, e auxiliado pela biblioteca, Silvia Salgado, Beth, várias pessoas que trabalhavam na diagramação disso, na montagem de tudo isso, fora o suporte teórico. Então, em cada região de governo, a ideia era montar um plano regional, né? Quer dizer, com a participação da comunidade. Então, vocês vejam que a ideia era reunir as secretarias de Estado, os municípios e a comunidade, para resultar num plano, um plano consensual. Então, não era só a administração pública estadual que teria um escritório descentralizado, mas sim um governo local. Então, e este governo iria dizer quais as prioridades, a administração pública do Estado dizer quais eram as suas limitações, porque também é isso, né? E hoje a gente vê orçamento participativo, né? Que também é isso, é a população participando da elaboração do orçamento público. Né? E isso foi feito, foram feitos em todas as regiões dos seminários, e em alguns o plano de desenvolvimento regional. Então, nós tínhamos que identificar as reais necessidades, fortalecer o poder local, sugerir ações para a administração pública estadual, porque tínhamos limites também para fazer isso. Tínhamos o orçamento como limite, mas tínhamos que tentar viabilizar soluções dentro daquela limitação. E, sobretudo, descentralizar é a palavra que vai pautar a democratização. Então, a descentralização nesses moldes é que nós entendíamos que ia possibilitar a redemocratização. Isto foi em 84. Né? Cultivar a transparência para maior controle. A transparência não é apenas uma prestação de contas do governo. A transparência implica em facilitar e proporcionar realmente maior controle da administração. Se ela é transparente, ela possibilita maior controle.
e, finalmente, elaborar os planos regionais. Esses eram os nossos objetivos: desenvolver junto às regiões projetos de planejamento regional com uma visão ampla e globalizante, não é? Prestigiando a participação da comunidade, né? Então, esse foi o trabalho que se ocupou o CEPAM durante 1 ano e meio ou 2, não é? Até o final do governo Montoro foi feito isso, né? E depois aí o Henrique vai contar como que a coisa continuou. Não continuou. Eu não ia falar, eu queria que você falasse, por isso que já contou, né? Sim. E depois esta ideia foi abandonada pelo governo do Estado, mas esta foi uma iniciativa absolutamente inovadora, não é? Tanto que os resultados eram soluções novas e fruto da vontade política de um povo, conciliada com a inteligência local e visão conjunta da região. Esse que era o resultado que nós esperávamos que, no caso de São Carlos e Cruzeiro, que eu trouxe aqui, foi obtido, pelo menos elaborado aí, um plano de desenvolvimento. A base legal são esses decretos, né? Criado 42 regiões no Estado, com base nesses decretos, todos de 84. E aqui eu trouxe um mapa. O Estado de São Paulo, dividido em regiões de governo, que se sobrepõem às regiões administrativas. Então, reparem que as regiões administrativas, elas não teriam, em razão de sua enormidade, né, possibilidade de reunir em cada uma delas as suas comunidades. Até porque a região administrativa, ela teve uma lógica de descentralizar a administração estadual, certo? Então, este desenho era suficiente, não para fazer aquilo que o governador queria, que era que era justamente a descentralização em pequenos municípios, né? Então, vocês veem que aqui, por exemplo, era a região de Sorocaba, olha em quantas pequenas regiões ela se transformou, e isto, é claro, possibilitava a participação popular, porque elas eram menores. Mas esse modelo, esse desenho, não foi uma coisa consensual, né, Mauro? É lógico que a Assembleia Legislativa gostaria muito de opinar sobre isso e teve oportunidade de fazê-lo, porque os deputados tinham muito interesse nessa coisa. O Walter vai me permitir contar que, justamente para a região de Rio Claro, ele teve a visita de não menos que Ulisses Guimarães, no CEPAM, para garantir que a região de Rio Claro tivesse como sede o município de Rio Claro, que era a sua cidade natal, não é? Então, quer dizer, então a coisa... E o Walter conta isso, depois você pode falar também, Walter, conta que, imagine, o próprio Ulisses, quer dizer, que também acreditava muito nisso, mas queria, é claro, prestigiar sua cidade natal, os seus, vamos dizer, lugares de pessoas, né, que o ajudavam nas eleições, enfim. Então havia, sim, um interesse político também. E que, notem, o governador jamais descartou a questão política. A questão política é importante. Mas então dizia que agora sim, ele dizia que então, quer dizer, o doutor Chopin falava muito isso, não tem uma questão não política. Nós fazemos o que o Carlos Estevam, que foi um dos mentores da ideia, dizia, isso é politics, não é uma politicazinha, chama politics. E isto tem que ser levado em conta, porque senão, essa é a nossa questão. Nós somos seres políticos, então não acha que política... Não, política é importante, nós temos que ter formação política. Não é?
Então, não era de admirar que nós tivemos que discutir com a Assembleia Legislativa a formação dessas regiões. E, claro, com base na Secretaria do Interior, que tinha lá o seu coordenador da SERG, que no início estava agregado à Secretaria do Interior, o Mauro Sena, que era o coordenador, está aqui, ele pode contar como foi difícil. Eu, pessoalmente, atuei na região de Araçatuba e Adamantina, nos seminários e tudo, e presenciei uma enorme discussão, muito acirrada, dos 3 colegiados, porque a discussão era sobre uma ponte. E vários municípios queriam fazer uma ponte no seu município, porque tinha que ligar, não sei o que, enfim, todos queriam, mas só podia ter uma. Nós ficamos por volta de umas 3 horas discutindo sobre a questão da ponte, e tinha que sair só uma. Então, 3 horas para chegar a um consenso. Então, eu testemunhei muito esta discussão, não é, de estabelecer prioridades, e sempre com essa visão da comunidade e da administração do Estado. Eu acho que, então, falei pouco do CEPAM. O CEPAM, infelizmente, não está entre nós, né, Silvia? Faleceu. O governador entendeu por bem extinguir o órgão que atuou tanto nesta área municipal, mas, lamentavelmente, o governador deve ter suas razões, que não são as nossas, evidentemente. Professor, boa tarde. Josemar do Moab, Movimento Unificado por Habitação no Brasil. Uma pergunta relativo à sugestão de descentralização na comunidade. Como era a dinâmica para fazer com que a comunidade pudesse outrora participar? Se o detalhe dos decretos era alguma coisa bem natural ou era só pelo chicote? Se não for no amor, vai na dor. Não. Bom, primeiro que a comunidade era uma comunidade, vamos dizer, claro, organizada, né? Porque elas vinham de estruturas já organizadas, de organizações, de associações, e algumas associações boas, outras nem tanto, tá? Mas, assim, como era pequeno, como tinham lá 5 municípios, 6 em cada região, não mais, ou 10, né, Valtinho, não sei, por aí, era pouca gente. Então, era fácil de localizar a população em associações já, né? E elas queriam muito participar, tá? Até porque na Secretaria da Habitação do Estado, na Secretaria de Estado, faziam parte não apenas as secretarias que tinham escritórios descentralizados, como também, se o assunto fosse, por exemplo, habitação, a Secretaria de Habitação também mandava um representante na reunião. E de lá eram tiradas as propostas, é assim que funcionava. Eu, pessoalmente, trabalho com o plano diretor de desenvolvimento urbano, e o plano diretor é mais ou menos essa questão, né? Quer dizer, você tem que reunir tripartites para poder saber o que pode e o que não pode ser feito, porque nós temos limites, né? Nós estamos no ano de 1984. A Constituinte foi em 88, 87, 88. Então, estamos caminhando ainda para isso. Lembrando que também os municípios não tinham as cartas próprias que a partir de 88 passaram a ter, né? Quer dizer, os municípios eram ainda, naquela época, 84, eram dirigidos por uma lei estadual, que era uma lei editada pelo governo do Estado, pelo Estado, que subordinava todos os municípios de A a Z, indiferente às suas diferenças, não é? E claro que ele não se ajustava mais. Os municípios queriam ser autônomos, queriam ter autonomia de autogoverno, autorregistração e tudo. Então, só em 88 é que isso aconteceu, ou seja, mais de 5 anos.
depois desta interna. Agora, toda a base, para responder a questão, então, para você, era difícil, porque as pessoas ainda não estavam estruturadas, né, em associações, estava recomeçando ou começando, né, porque ainda a gente estava caminhando na redemocratização. Para finalizar, lembrar que o Montoro Cova levaram muito disso para a Constituinte. Sim. Aliás, a autonomia municipal, né, saiu daí. Quer dizer, os municípios passaram a ter, legislar e ter a sua própria Constituição, que se chamou Lei Orgânica, mas era isso, embora o governador Montoro, quero detalhar, que antes até da Constituinte, e aí os municípios foram autorizados a editar suas cartas, no CEPAM nós tivemos um projeto que se chamou Cartas Próprias. Quer dizer, muito antes da Constituinte, o CEPAM já defendia que os municípios deveriam ter as suas cartas, né? Assim, porque no Rio Grande do Sul também já existia esse movimento. Então, pegamos uma bandeira e saímos pelo interior fazendo esta divulgação de que os municípios poderiam ter a carta própria, mesmo com a Constituição anterior. Isso não vingou, mas em 88 essa autonomia lhes foi dada. Então, senhores, é isso que eu tinha para dizer, e com muita satisfação homenageio o professor Franco Montoro, o governador Franco Montoro, e a todos os meus colegas do CEPAM, e os que também não eram do CEPAM, mas que trabalharam conosco juntamente, porque trabalhamos muito próximo a outras secretarias de Estado, e foi uma aventura e, ao mesmo tempo, um enorme aprendizado. Para eu, que tinha 6 anos de formada, foi uma formação nova, né? Foi uma outra faculdade, né? E liderado, obviamente, pelo próprio professor, né? Nada melhor do que isso, e também pelo Dr. Chopin, que foi uma figura que tal. Eu queria homenagear, então, ao professor Montoro e ao governador, em nome do meu pai, que também, certamente, também foi muito amigo do seu pai, Fernando. Estaria contente de estar aqui, então queria homenagear a todos nós. E muito obrigada.